Fala pessoal, dando continuidade aqui na nossa matéria, beleza? Ficaram faltando aí dois climas que eu chamei a atenção de vocês, o clima desértico e o semiárido. Pessoal, o desértico é bem simples, tranquilo. Primeira característica dele que chama de fato a atenção é justamente a questão da amplitude térmica. Ocorre uma variação de temperatura muito grande, certo? No clima desértico, varia de 0 graus a 40 graus. Como isso, professor? Simples. Durante a noite, nós temos o resfriamento dessa determinada localidade devido ao solo arenoso. O solo arenoso de característica é assim, tá? Ele acaba esquentando muito rápido e também resfriando muito rápido. Então, durante a noite, nós temos o resfriamento desse solo, ocasionando a queda da temperatura, que pode chegar a 0 graus. Além de durante o dia, esse solo, conforme eu falei para vocês, ele também aquece muito, se aquece muito, ele abstrai muito o calor daquela determinada região. Então, isso também faz com que a temperatura ela seja elevada. Ou seja, a amplitude térmica é a principal característica desse clima. A variação durante o dia é impressionante. Durante o dia nós temos 40 graus, durante a noite nós temos 0 graus. Então, é uma variação muito grande, é uma amplitude térmica muito grande. Outros dois grandes fatores que de fato chamam a atenção acaba sendo a questão da baixa umidade de ar, certo? Outra característica muito importante do clima desértico, e além disso também a falta de pluviosidade, que é isso todos nós sabemos que isso é bem simples, beleza? Agora, pessoal, no clima semiárido, nós temos a presença desse clima aqui no Brasil. Tá? Isso se dá também por conta daquela semelhança que eu falei para vocês entre o continente africano e americano, tá? Pessoal, bem simples. O clima semiárido, ele acaba sendo, perdão, uma espécie de um clima desértico, entre aspas, entendam o que eu vou falar, mas não tão acentuado quanto o clima desértico. Ou seja, ele apresenta algumas características parecidas, mas não tão rigorosas, como, por exemplo, o baixo índice pluviométrico, tá? Isso não está na apostila de vocês, beleza, galera? O baixo índice pluviométrico, ou seja, no clima semiárido, tanto no semiárido como no desértico, nós temos, claro, no semiárido nós temos chuva, mas de qualquer forma é um índice pluviométrico muito pequeno, nós temos pouca presença de chuva nessas localidades. Outra diferença entre eles, mãe e semelhança, é muito quente, tá? Nós temos esse calor também no clima desértico, mas no clima semiárido nós não temos a diferença de temperatura tão grande, ou seja, uma amplitude térmica tão grande. O clima semiárido ele possui cerca de 28 graus, 27 graus como temperatura média, certo? Nós não temos essa variação de temperatura muito grande. Então, apesar de também ser muito quente, nós não temos essa diferença de temperatura muito grande, beleza? Isso no clima semiárido. Em relação às chuvas, nós temos um nível de chuvas, um nível pluviométrico, digamos, um pouquinho, digamos, elevado, mas nada que chegue, que se aproxime à questão do clima tropical. Nós temos períodos de seca, por exemplo, no clima semiárido, nós temos um período grande sem chuvas, então tudo isso faz com que ocorra essa semelhança em relação ao clima desértico, beleza? E além disso também é o tipo de temperatura, falei besteira, de vegetação. A vegetação dessa localidade, devido às condições climáticas encontradas, ela não consegue se desenvolver muito. Então nós temos vegetações de pequeno porte ou de médio porte. Vegetações que não conseguem se desenvolver, justamente por conta dessas condições climáticas. Porque o clima semiárido, tanto semiárido quanto desértico, são climas secos, de características secas. Claro, o semiárido ele é menos seco, ele ainda tem um índice pluviométrico. Já o desértico, nada. Então, é essa questão. O semiárido ele se assemelha, mas ele não é tão agudo quanto o clima desértico. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição.